pelo menos 10 pessoas que estavam nas fileiras da fé e abandonaram a fé. Então, não é uma coisa esporádica o naufrágio da fé. O naufrágio da fé é um acontecimento que nós precisamos estar alertas quanto a nós mesmos. E precisamos também cuidar de outros, para que isso não leve para distante da cruz de Cristo aqueles por quem o Senhor morreu. 1 Timóteo 1, verso 19. 1 Timóteo 1, verso 19. Leia comigo. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Amém? Essa é a palavra de Deus. Você pode se assentar. E ontem nós começamos aqui no culto da noite, falando dentro desse tema, dentro desse assunto. Vou fazer o mesmo pedido que eu fiz ontem. Não utilize o seu celular para atender nenhuma coisa, para que a nossa mente não venha se dispersar. Vamos estar centrados naquilo que temos estudado aqui. O verso 20, que é logo a sequência, 1 Timóteo capítulo 1, o verso 20 fala de 2 homens, aparecem 2 nomes, um deles é Himeneu e o outro é Alexandre. O apóstolo São Paulo diz que esses homens tornaram-se blasfemos no contexto da igreja. E ele diz que ele não conseguiu mais, de alguma maneira, humanamente, pelo menos falando, humanamente, ele não consegue recuperar esses homens. Esses homens naufragaram na fé. Então, nós temos pensado sobre esse episódio desses 2 membros ali da igreja de Éfeso, por volta no ano 50 ao ano 65, esses homens vivem ali, e não entendemos muito bem o que esses homens queriam, o que eles pretendiam, mas alguma coisa os levou para muito longe da cruz de Cristo. E quando nós perdemos a alegria da cruz, perdemos o entusiasmo do Espírito, o prazer de servir ao Senhor, tudo que vai sobrar vai ser religiosidade. Tudo que vai sobrar é da religião, não é da cruz, não é do poder, não é do altar. Então, em algum momento, esses homens se descuidaram. Então, nós não temos o direito de olharmos aqui, tem coisa que Paulo fala aqui que é só ele porque é apóstolo. Ele diz, eu entreguei esses homens a Satanás para que eles aprendam a não blasfemar. Mas só que Paulo é o apóstolo da igreja, levantado pelo Senhor. Nós não podemos fazer isso. Eu não vejo que nenhum de nós tem autoridade para entregar alguém para Satanás. Paulo é apóstolo, ele tem uma autoridade dada por Deus. O que nós devemos extrair de lição aqui para nós é que nós precisamos zelar pela nossa fé, porque o naufrágio da fé é algo real no mundo desde os tempos da igreja primitiva. E isso não para de acontecer. A gente conversa com esses carcereiros, especialmente os carcereiros, eles contam experiência, né? Nós temos um irmão aqui que trabalha, lida nisso, conta a experiência da quantidade de encarcerados que são oriundos de igreja ou filhos de crente. O irmão deve ver muito isso lá no seu trabalho, muitos filhos de crente e alguns que participaram de atividades até da igreja e hoje eles estão numa vida totalmente alheia ao que o Evangelho ensina. O que acontece com essas pessoas? Aconteceu um naufrágio na fé. Aí a gente olha assim, mas isso é um problema social, porque vem da periferia? Não é um problema social. Me lembro que há bem pouco tempo nós tivemos problema com um jovem que era de uma família de boa reputação da cidade, de boa condição financeira. Eu lembro que foi um escândalo tremendo, uma questão de um homicídio que envolvia um jovem que ninguém entendia por quê. O que esse moço está fazendo aí? Por que ele está envolvido nisso? Não deveria estar. Então, a questão não é a questão social. O problema foi uma questão social. Nós estamos tratando aqui de uma outra vertente. Nós estamos falando de gente que tem conhecimento do Evangelho, que em algum tempo cantou louvores na igreja e, por um descuido, naufragou na fé.
Então, a gente está focando mais na prevenção. O que é que previne um naufrágio na fé? Em primeiro lugar, a gente falou sobre a leitura bíblica, é sobreviver alimentado pela palavra. Eu preciso ler a palavra, eu preciso ouvir a palavra. O apóstolo São Paulo chega a dizer, escrevendo aos Romanos, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se não ouve, você não ouve. E nós falamos de uma questão que é muito recorrente. Nós temos pessoas maravilhosas para a igreja, pessoas que são maravilhosas para as atividades da igreja. Você pode chamar para o que for, mas não chame para ouvir a palavra, que elas não conseguem ouvir. Elas não conseguem sentar e ouvir um sermão. Não conseguem sentar, abrir uma Bíblia e meditar. E às vezes a gente diz assim, isso é assim mesmo, é porque fulano é disperso, ele é... Não. Isso é uma artimanha de Satanás para não deixar você se alimentar, porque se você não se alimentar, ele tem mais chance. Eu me lembro de uma clássica ilustração de um homem que tinha matilhas, né? Matilhas é o coletivo de cães, não é isso? Então o homem ele tinha matilhas, ele era um esquimó, aqueles homens que têm aqueles cães para puxar trenós, e aquele homem tinha por esporte colocar os cães para brigar e fazer apostas. Ele gostava de fazer apostas. Então, só que toda vez que ele apostava, ele ganhava. E ele não apostava em um cão só. Ele ia para lá, para a briga, levava 3, 4, e ele dizia, olha, vocês podem apostar, pode apostar. E ele sempre tinha o dele escolhido. Se ele apostasse no malhado, o malhado ganhava. Se ele apostasse no branco, o branco ganhava. Se ele apostasse no preto, o preto ganhava. Então, um dia alguém falou para ele, como é que é esse negócio? Ele disse, olha, o segredo disso é o seguinte, eu preparo o que vai ganhar. Eu preparo. A alimentação do que vai ganhar é diferente. Eu preparo ele para ganhar. Ele está preparado, ele vai ganhar, ele vai vencer porque ele está preparado para isso. Na nossa batalha da carne com o espírito, se a gente não preparar quem vai ganhar, a gente pode ter uma surpresa muito ruim. Muito ruim. E daí você vai ver pessoas que dizem assim, 20 anos eu conheci o irmão na igreja, e um excelente crente, um bom crente, dizimista, frequentador da escola bíblica dominical, às vezes até pregador. Mas, de repente, aquele irmão, olha, não quero mais, ele vai embora do evangelho, da igreja, ele vai abandonar tudo. O que faltou? O que aconteceu? Por que naufragou? Então, a palavra de Deus... Josué, capítulo 1, verso 8, a Bíblia nos diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite. O sucesso, irmãos, da nossa vida, a prosperidade espiritual, se é que é isso que nos interessa, mais do que a prosperidade material, a prosperidade espiritual, ela está no entendimento da palavra para o crente. Então, por isso que em Josué 1,8 diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque te farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós não temos prosperidade sem palavra, nós somos servos, não tem, não existe, não tem. Não tem. Nada de crente dá certo, irmãos, se não for na direção do Espírito, nada. Por isso que às vezes, eu estava num negócio maravilhoso. Meu amado, você tinha que ter orado mais. Tinha que ter ido pela direção do Espírito. Nada de crente dá certo se não for pela direção do Espírito. E ainda tem mais. A vara em cima de nós, ela é mais contundente do que em cima do incrédulo. Ao ponto do salmista dizer no Salmo 73 assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, mas quanto a mim, os meus pés quase escorregaram, porque eu invejava o ímpio. E eu dizia, o ímpio não tem problemas, o ímpio não tem dificuldades, ele vive folgado, o ímpio ele não tem, e ele brigou até com Deus, ele disse para Deus, olha, o ímpio fala o que quer, eu não posso blasfemar, o ímpio pode. Salmo 73, ele diz que o ímpio
tem os olhos cheios de gordura, não tem canseira. Olha só o verso 3. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Para eles não há preocupação, seu corpo está sadio e nédio. Não partilham o canseiro dos mortais, não são afligidos como outros homens. Daí a soberba os cinge, diz o verso 6, como um colar, e a violência envolve como manto. Os seus olhos saltam de gordura, diz o verso 7, o coração brota em fantasias. Motejam, falam maliciosamente da opressão com altivez. Verso 9 diz que eles falam contra os céus, desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Verso 11, eles dizem, como sabe Deus? O salmista está dizendo, Deus, eles até questionam o Senhor, o ímpio. Ele disse, e eu não posso fazer isso. Eu não posso. Se eu falar, verso 15, se eu pensar em falar tais palavras, eu já teria traído a geração dos teus filhos. Quer dizer, eu não posso nem falar o que o ímpio fala, que dirá fazer. Mas depois, lá na frente, você encontra o salmista dizendo assim, eu comecei a compreender isso, verso 16, eu comecei a compreender isso, e o verso 17 ele diz, a minha mente se esclareceu quando eu fui te buscar na tua casa, quando eu entrei no santuário. Preste atenção, até que eu entrei no santuário de Deus, e eu entendi o quê? O fim. Eu entendi que a conta não fecha bem para eles. Aí eu compreendi. E eu entendi mais. Eu entendi que eu estava como uma pedra bruta. Eu me embruteci. Era isso que estava acontecendo. Na verdade, eu estava fantasiando uma coisa que não é verdade, que não é realidade. Eu havia perdido o senso de compreensão da eternidade que Deus tinha me dado. Por isso que eu estava olhando para o ímpio. A gente olha para esse pessoal da corrupção aí, que todo dia está na televisão. Aliás, eles estão mais famosos que os artistas. O corrupto no Brasil hoje é mais famoso que artista. Eles aparecem muito mais do que artistas na televisão. Tem uns artistas aí que a gente não sabe nem se está vivo ou se está morto. A gente nem sabe se está vivo ou se está morto. Mas os corruptos estão aparecendo direto, eles ocupam a televisão direto, todo dia. Não tem um dia sem notícia nesse país, infelizmente. E a gente olha e fala, rapaz, o camarada tinha uma Lamborghini dentro da sala. E olha que não tinha porta de saída, não. Ele botou, depois que botou um blindex, não tinha como sair, não. Era só para enfeitar um carro, 250 mil reais dentro da sala para enfeitar, para os amigos verem. A gente fala, rapaz, o que é isso? Daí a pouco veio a humilhação diante dos filhos, diante dos netos, diante dos amigos. Aí vem a angústia. Já viu que está tudo dando câncer? É Zé não sei quem, é Zé não sei o que lá, Zé não sei o que lá, Zé não sei o que lá, todo mundo com laudo de câncer. Amargura. A Bíblia diz que os ímpios não têm paz. Não têm paz. Meu amado, a gente precisa prevenir o naufrágio da fé. Palavra, palavra. O Senhor disse para Josué, medita, leia o livro, não se aparte da tua boca, fica firme na palavra, porque fazendo isso você fará prosperar o teu caminho e você será bem-sucedido. Tu serás bem-sucedido se fizer isto. Então, palavra. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O salmista disse. Palavra do Senhor, ela não pode, nós não temos como ficar longe dela. E a oração do salmista lá no Salmo 119, verso 133, ele pede, Deus, firma os meus passos na tua palavra. É como se ele está chorando, Deus, firma os meus passos na tua palavra, nos teus estatutos. Não me deixe desviar da tua palavra.
Depois nós falamos sobre o zelo, com os encontros de comunhão da igreja, para prevenir o naufrágio da fé. Aí o escritor de Hebreus diz, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Amado, continue vindo para a oração. Continue vindo. Sabe, se todos nós aqui morrermos, todos nós, e só ficar você, você vem em si mesmo. Continue vindo. Não abandone os altares do Senhor por nada. Aconteça o que acontecer, não abandone os altares do Senhor. Continue buscando o Senhor de todo o coração, porque você está prevenindo o naufrágio da fé. Você está tomando providência. O novo, disponibilizar-se para a grande comissão. Estar pronto, disponível para pregar o evangelho. Quem trabalha não dá trabalho. Envolva-se com isto, com a propagação do reino de Deus. O apóstolo São Paulo, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8. Porque partindo de vós, fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se divulgou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. Igreja primitiva era uma igreja que falava de Jesus para todo lado, contagiava para todo lado. Era gente que, se você conversasse com eles, eles falavam da graça de Deus. Se você encontrasse com eles, eles falavam da graça de Deus. Se você negociasse com eles, eles falavam da graça de Deus. Eles falavam o tempo todo. E aí, eu me lembro do meu saudoso pastor, discipulador, Tassiano Lourenço, que contava a história do moço, que dizia para o seu pastor, pastor, estou muito preocupado, porque eu vou servir lá nas Forças Armadas e dizem que lá zombam muito dos crentes. E como que eu vou ficar no meio de pessoas que zombam dos crentes? E o moço foi. E depois ele volta, aquele período que se ficava 6 meses, né, para conseguir comprar uma passagem de trem para voltar para o interior, e para ter uma folga, aí ele volta em casa e vai à igreja. E o pastor disse, irmão, como foi lá? Ele disse, ei, pastor, ó, não tem problema nenhum. Estou gostando muito daquilo lá. Ele falou, pois é, e o irmão... Como é que foi? Eles não escarneceram de você porque você era crente? Não, pastor, não deixei ninguém descobrir que eu era crente. Aí o pastor chorou, disse, infelizmente. Você ficou 6 meses lá e ninguém soube que você é crente. Ninguém. Ele disse, ninguém, pastor. O pastor disse, você não falou de Jesus para ninguém. Você não falou da sua fé. Você não propagou o evangelho. Amados, Deus não vai encostar um instrumento que está fazendo o som da glória dele. Não vai. Não tem inferno que cale a sua boca se você falar da glória de Deus. O inferno pode estar armado hoje contra você nesse dia, mas se você está predisposto a falar de Jesus para alguém, deixa que Deus cuide do resto. Ele abre o caminho para que a missão dele seja executada. Pastor Davi Gomes escreveu aquele livro acerca de George Miller, 50 mil orações respondidas, e ele conta lá uma experiência que George Miller viajava num navio a vapor para pregar no Canadá. E num determinado momento o navio desacelerou. E ele então foi ao comandante saber por que o navio havia desacelerado. E o comandante falou, é uma tempestade que vem aí e nós vamos atrasar em muito a nossa viagem. Ele disse, não vamos atrasar. Nós não vamos atrasar porque amanhã o povo está me esperando para ouvir o evangelho da graça de Deus. E aí o comandante sorriu e disse, infelizmente, senhor Jorge, o senhor não vai chegar para pregar para o povo. E ele disse, como que o senhor pode me dizer isso? Nós vamos orar. E o comandante disse, vamos orar, mas o senhor não vai chegar. E ele disse, vamos ajoelhar. E eles ajoelham para orar. E George Miller começa a orar.
E quando ele termina a orar, a gente sabe que essa América essa América do século XVI, XVII, ela é contagiada pelo Evangelho de forma contundente, né? É muito diferente dessa América de blasfêmia, de libertinagem que a gente vê hoje, que está influenciando o mundo para o mal. Mas ela era a grande influência evangélica, inclusive nós somos resultado disso. A Beckrist, Doane, todos vêm de lá para pregar o Evangelho aqui e nasce aqui a primeira igreja batista de Campos. Mas quando o George Miller começa a orar e ele termina, aí o comandante vai começar a orar. Ele bate no ombro do comandante e diz, não precisa orar. O senhor não precisa orar. Mas por que eu não preciso orar? O senhor disse que a tempestade não vai nos deixar passar, então o senhor não tem fé. Então o senhor não precisa orar. Só navegue que nós vamos chegar. E o tempo começa a limpar e o comandante navega dali para frente chorando, porque o tempo limpou depois que aquele homem orou. Meus irmãos, se aquele homem estivesse indo ver uma competição esportiva, se aquele homem estivesse indo para o seu hobby, talvez não acontecesse isso. Mas ele dizia, a multidão está lá. E eles precisam ouvir de Jesus. Quando você se predispõe a falar de Jesus, Ele abre o caminho, Ele cuida do restante. Porque Ele não te deu missão de remover inferno. Remover inferno não é a sua missão. Não é você quem remove inferno. Não é você quem remove tempestade. Ele não deu essa missão para você. Ó, tira a tempestade da frente que você tem poder. Não, nada disso. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis o quê? Tanto em Jerusalém, em Judéia, Samária, até os confins da terra. O poder Ele nos dá é para testemunharmos da cruz. O restante é com Ele. O problema é que a gente quer tudo. A gente quer mandar em tudo. Aí já tem pregador querendo fazer o copo d'água virar copo de café em cima do púlpito, e o outro está querendo fazer não sei o quê. Calma, filho, isso aí não é para você. Aí começa a querer fazer tudo e não faz o que foi mandado fazer. Ele mandou você anunciar. Você não convence ninguém para ser crente. Pastor, eu queria saber convencer as pessoas. Quem convence é o Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele mandou você pregar. Abra a boca e fala da cruz de Cristo. Fala do que Cristo fez na sua vida e deixa o resto que Deus faz. Deixa que Deus faz. Deixa que Deus cuida. Deixa que Deus age. Ah, mas meu parente é rebelde, não adianta pregar para ele. Quem botou isso na sua cabeça que não adianta pregar para ele? Porque partindo de vós, fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se divulgou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. Uma igreja que proclama, ela está prevenindo naufrágios. Naufrágios. Observe bem que dificilmente você vai ver um crente evangelista, propagador do evangelho, naufragar na fé. Normalmente ele, quando chega a naufragar, não estava envolvido com isso. Não estava. E, meus irmãos, conclusão, a gente previne o naufrágio da fé quando a gente tem atitudes de gratidão. Atitudes de gratidão. Pare de reclamar da sua vida. Pare de reclamar da sua situação. Pare de reclamar. Sabe por quê? Você está vivo. E você não tem poder para respirar 1/milésimo de segundo por conta própria. Você não tem poder. A gente já viu, a gente já assistiu tanta gente. Eu digo às vezes assim, olha, tem gente, já foi gente para a cova, mais bonito que nós, mais inteligente que nós, com muito mais recursos do que nós, mais não sei o quê, mais não sei o que lá, 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 mas está debaixo do chão. E a gente está aqui. Esse negócio tem preço, não. Isso não tem preço, não. Isso é Deus quem determina. Eu acredito, Dr. Eber
Quantas vezes o senhor já deve ter visto pacientes que o senhor gostaria tanto que eles não fossem, mas não teve jeito. Fez tudo o que se podia. Tudo que podia ser feito. Com todo o recurso. E quantas vezes, Dr. Eber atua no resgate também, quantas vezes o senhor já olhou e disse, difícil. E daí 6 meses você está fazendo uma festa lá, agradecendo, porque ele está em pé. Isso é um mistério de Deus. Então agradeça a Deus pela vida que você tem. Todos os dias. Agradeça. Mas agradeça com a sua fé. O apóstolo disse em Romanos 4:20, não vacilou diante das promessas de Deus pela incredulidade. Antes foi forte na fé, dando glória a Deus. O verso 21, estando plenamente convicto de que o que havia prometido é o que é poderoso para cumprir. A sua fé é para glorificar a Deus. Você sabe que não são só os crentes que têm fé, né? Não é só você que tem fé. O outro que está lá do outro lado fazendo um monte de coisas, ele tem fé também. Mas para que ele está usando a fé? É para a glória de Deus? Não é. Então use a sua fé para a glória de Deus. Não vacilou diante da promessa de Deus pela incredulidade. Antes, foi forte na fé, dando glória a Deus. Esse é Abraão, servo de Deus. Fazei todas as coisas com gratidão, Paulo diz em Filipenses 2,14, sem murmuração. Não reclame, agradeça. Agradeça, por maior que seja a prova. Que Deus nos abençoe, irmãos, tendo por certo isto, como diz o apóstolo, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Deus deseja que nós vivamos pela fé. O coração dele deseja que eu e você vivamos pela fé. Que a gente não esqueça da fé em nenhum momento. E aí Paulo encerra dizendo, segundo aos Coríntios 5:7, porque andamos por fé. Segundo aos Coríntios 5:7, né? Andamos por fé e não por vista. Amém? Deus os abençoe. Vamos orar, encerrar nosso culto desse momento. Se você puder se ajoelhar, é a oração final. Ao som da música nós vamos estar na oração final, ao som do teclado. Nós vamos estar falando com Deus nesse momento de fechamento do nosso encontro de oração. Graças a Deus por sua vida. Graças a Deus porque você caminhou até o santuário. Graças a Deus pelo seu lar, você que nos recebeu hoje e que está ligado conosco. Se puder, dobre os seus joelhos. Senhor Deus, Pai amado, Senhor de toda a eternidade. Tu és Deus em todo tempo, em todo lugar. A tua presença enche toda a terra. Nós não temos dúvida disso. Ó Deus, e sabemos que a fé é um dom que foi dado pelo Senhor. E nós precisamos saber como lidar com a fé. Nós precisamos ser instruídos, ó Deus, pela tua palavra a lidarmos com a fé. Senhor, nós queremos nesta hora levantar um clamor aos céus por aqueles que se fizeram náufragos na fé. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor os conduza de volta ao altar da tua casa. Que o Senhor, ó Deus, nesta hora, estenda a tua mão misericordiosa. Nós sabemos que em algum lugar há irmãos, eles estão afastados, eles são de várias igrejas, eles estão em várias cidades, em vários países. Eles amanhecem o dia de hoje e eles não oraram mais. Eles não buscaram a palavra. Eles foram vencidos pelo maremoto. As turbulências conseguiram tirá-los da senda.
Pelo caminho eles se perderam como um viajante que não conhecia o caminho e não tinha um mapa. Mas nós queremos nesta hora sentir a dor deles. Nós queremos amá-los. Amá-los, ó Deus, como o Senhor os ama. Ensina-nos a não hostilizarmos pessoas que naufragaram na fé, porque aquele que está em pé precisa ser cauteloso para que não caia também. Ensina-nos, ó Deus, a abrirmos o coração em favor das pessoas que naufragaram na fé. Ensina-nos, Senhor, a botarmos em prática a prevenção. A prevenção, meu Deus. A Tua palavra é a prevenção. Fazer a Tua obra é a prevenção. Congregar-se com o Teu povo é a prevenção. Ser grato, ó Deus, pela vida que o Senhor nos dá é a prevenção. Que nenhum de nós abandone esse caminho. Que as promessas do Senhor para aqueles que são fiéis até a morte se cumpram em nós e na nossa geração e nos nossos filhos e nas nossas casas. A Tua palavra diz que o Senhor voltará a reunir os que são seus. E eles serão reunidos num só corpo, num só rebanho. Deus amado, Senhor da glória, dá-nos o senso de responsabilidade para com aqueles que naufragaram na fé. Ouça a nossa oração, a nossa súplica. Que esta manhã seja uma manhã de cura neste lugar. Que espíritos que estão magoados, entristecidos, almas machucadas, feridas, sejam curadas nesta manhã. Corpos, ó Deus, que estão lutando à base de medicamentos e tratamentos, que sejam curados para a glória do Teu nome. Almas, ó Deus, que não estão conseguindo caminhar mais na direção do Teu altar, sejam curadas. Que esse culto seja um tempo de cura neste lugar. E que pessoas que estão alheias à mensagem da cruz de Cristo sejam alcançadas. Assim nós oramos, nós nos derramamos de corações abertos diante do Senhor. É em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos fechar. Em fervente oração, vens o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo
deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Glória a Deus. Amém. Amém. Pode se assentar. Deus abençoe você que está em casa. Fique com Deus. Nós vamos encerrando aqui a transmissão da Primeira Igreja Batista de Campos, prometendo que nós voltamos no domingo. Se você novamente às 10h15 sintonizar aí, você vai novamente estar com a gente, né? Vai se ligar aí, você vai estar acompanhando o nosso culto domingo pela manhã às 10h15. Mas nós começamos aqui às 9h com a Escola Bíblica. Para você vir estar com a gente não tem como transmitir a Escola Bíblica, são muitas classes, né? Mas se você desejar vir estar com a gente, vai ser um prazer. Deus abençoe sua vida. Domingo também às 19h, não é 19h30. Nosso domingo é às 19h, para poder terminar mais cedo também, né? Dada a situação que hoje vivem as grandes cidades, nós precisamos fazer isso. Começamos mais cedo, terminamos mais cedo. Toda terça-feira, 7h, nós estamos aqui já com o santuário aberto. Terça e quinta e quarta às 19h30. Deus abençoe a todos no amor do Senhor Jesus. Amém.